Sabemos que as sanções impostas pelo Ocidente desde fevereiro, quando a Rússia ela iniciou o conflito ali no leste da Ucrânia, e claro, por outras também sanções antes mesmo do conflito, e isso culminou com calar de boca das principais autoridades na Rússia, das principais empresas e também daqueles movimentos, daquelas mídias tradicionais estatais da Rússia para levar informações para o Ocidente. Isso resultou em quê? Um calar de boca para toda a Rússia, para todos os cidadãos da Rússia, que não conseguem demonstrar o que se passa dentro do país e também nas áreas em conflito, para mostrar a verdade para o mundo, como o Ocidente, que não consegue, às vezes, enxergar a realidade do lado do inimigo, para a Europa, para a Ucrânia, que só enxerga um lado, por exemplo, o ucraniano. Muitos indivíduos, muitas mídias estatais da Rússia, para escapar dessa fragilidade, dessa fortaleza do Ocidente, usam algumas fragilidades, como o Telegram e também alguns grupos no Facebook e também no WhatsApp. Essa artimanha permite com que muitas informações que acontecem, ocorrem dentro as mobilizações, os movimentos dentro da Ucrânia, principalmente nas áreas em guerra, nas áreas em conflito, consigam chegar até o Ocidente, porque essas mídias se tornam uma válvula de escape para as informações da Rússia, que, de certo modo, a OTAN, as nações europeias, os Estados Unidos e Kiev não querem que cheguem até os ouvidos e as imagens até o Ocidente. É realmente uma artimanha numa guerra de informação, que não somente uma guerra física, bélica, mas uma guerra de informação e também guerra cibernética. Por isso que, nesses últimos dias, cresceram aquelas possibilidades da Ucrânia, segundo a Rússia, utilizar bomba suja. O que seria a bomba suja? Uma bomba convencional, uma bomba de um explosivo plástico, uma ogiva explosiva, utilizando ali algum lixo radioativo, lixo nuclear, para ocasionar uma explosão e dispersar ali fragmentos e também produtos radioativos em uma determinada região. Segundo a Rússia, ela colocou, segundo as denúncias das mídias da Rússia, por exemplo, a RIA, ela denunciou que Ucrânia planeja isso de uma forma tão bem elaborada que ela quer projetar nessa artimanha de projetar uma explosão utilizando equipamentos, entre aspas, de origem russa, para legitimar esse ataque como sendo da Rússia. Isso são informações de denúncias que chegaram até o Ocidente através de relatos de indivíduos que estão infiltrados da Rússia dentro da Ucrânia, dentro do próprio governo de Kiev, dentro das forças armadas da Ucrânia, e que essas mídias estatais colocaram para que o Ocidente veja isso através dessas redes alternativas às redes convencionais das Big Techs. Então, aqui no site do Área Militar, noticiamos alguns pontos muito importantes. Entre eles, novas denúncias ligam membros de Kiev planejando o manequim do míssil russo Iskander, recheado de lixo nuclear na área de Chernobyl. Vamos destacar aqui que, segundo esses relatos, que o governo de Kiev não tem nenhuma intenção de promover isso, não tem nenhum ativo que provocou esse tipo de artimanha para promover uma explosão ou uso de uma bomba suja, como vem sendo denunciada pela Rússia. Então Kiev não tem ciência disso, ou seja, se trata de indivíduos
vamos dizer assim, alguns grupos solitários dentro das forças ucranianas que vão fazer esse tipo de sabotagem, o tipo de movimento bélico para prejudicar ainda mais essas relações conflituosas entre Ucrânia e Rússia e o Ocidente, principalmente OTAN, Estados Unidos, né, União Europeia, para provocar uma possível guerra nuclear ou para provocar um levante da comunidade internacional para enviar equipamentos de alto poder de bloquear a artilharia da Rússia, bombas, mísseis aéreos, para fechar o cerco contra a Rússia e ela atrofiar e parar de ficar atacando ou simplesmente, que é muito difícil, parar com os ataques nas áreas anexadas pela Rússia. Então isso, de certa maneira, é um planejamento muito perigoso que, segundo as informações, Kiev não estaria ciente disso. Agora está ciente por conta da denúncia da Rússia. Mas quem que vai acreditar na Rússia? Será que a Rússia está planejando isso como uma falsa bandeira, um ataque de falsa bandeira? Pode ser. Não temos algo legítimo que consigamos pegar na mão e verificar com autenticidade se realmente é o que está acontecendo. É um jogo de retórica tão grande que acaba legitimando para os dois lados. Ou seja, a Ucrânia, que pode estar fazendo isso para ganhar mais atenção do Ocidente, e a Rússia, que pode estar planejando um ataque mais maciço, tático, nuclear, contra a vizinha Ucrânia. Então é um jogo para mim é um jogo de azar que ambos os lados, claro, vão sair como perdedores disso. Então, de certa maneira, de acordo com o jornal estatal RIA e fontes jornalísticas dentro da Europa, relatam diversas informações de que o governo de Kiev está preparando uma possível contaminação radioativa através de uma bomba suja para tentar atrair os países da OTAN para um conflito armado. Foi relatado ainda, vejam só como que essas informações elas são ricas em detalhes. Por isso que está sendo muito sensível essas denúncias que agora parece que a União Europeia e até mesmo a Agência Internacional de Energia Atômica, Energia Nuclear, vai fiscalizar e também porque Zelensky permitiu que isso fosse possível. É claro, vamos deixar isso bem claro. Em que as Forças Armadas Ucranianas estariam planejando usar munições de calibre 152 mm, aquelas que são utilizadas em obuseiros autopropulsados, tá? E com resíduos nucleares, em obuses, sem consentimento pleno do governo de Kiev. Além disso, as informações complementares mostram que o míssil fictício do russo Iskander, OTRK, foi montado como manequim com estruturas reais e recheadas com lixos nucleares. Vejam só o nível que chegou. Diz que o míssil falso pode ser explodido na área da usina nuclear de Chernobyl, ao norte de Kiev, que fica ali na fronteira com a Bielorrússia. Aqui vocês estão vendo, podem observar umas carcaças, estruturas, destroços de mísseis destruídos. Isso foi coletado lá no Azerbaijão, no ano passado, em que você pode ver a cabeça do míssil, o corpo dele e a parte do primeiro estágio do motor de propulsão desse míssil. Que ele tem uma capacidade, essa carga, essa cabeça, de acoplar uma ogiva explosiva ou até mesmo nuclear, porque se trata também de um míssil que pode ser utilizado para fins táticos, de até 800 quilos, quando é o Iskander M, na versão M. E na versão de exportação, que é o Iskander E, pode chegar até 400 quilos carregando uma ogiva, metade do que é o convencional do Iskander M. Então, o objetivo é mostrar os destroços de um suposto míssil russo
e afirmar que a Rússia teria atacado o território da Ucrânia usando uma arma nuclear tática correspondente ao Iskander na versão terra-terra. Como vocês podem observar, vai ser nessa zona de Chernobyl, que faz fronteira com a Bielorrússia, que é o provável cenário para um ataque que vem, segundo a Rússia, de Kiev. Só que Kiev, até mesmo nesses relatos, não está ciente desta situação. Mas o que são bombas sujas? Vamos dizer aqui, eu fiz até um post aqui também no canal, no site Área Militar, militaroff.com. O termo bomba suja às vezes é confundido com outros dispositivos explosivos, especialmente armas nucleares. No entanto, as armas nucleares envolvem a divisão de átomos, resultando em uma enorme liberação de energia. E uma bomba suja, também conhecida como dispositivo de dispersão radiológica, é uma arma que combina explosivos convencionais, por exemplo, dinamites ou explosivos plásticos, em material radioativo como urânio. E a Ucrânia ela poderia facilmente conseguir esse tipo de material, principalmente nas suas usinas nucleares ou através do transporte de material radioativo de outras nações que fazem ali fronteira ou até mesmo parceria. Tinha até algumas informações rolando em alguns grupos no Telegram de origem no próprio Ocidente e também da Rússia, falando que Israel havia transferido materiais radioativos do tipo urânio enriquecido para a Ucrânia produzir uma bomba nuclear, como se uma bomba nuclear fosse tão fácil ser produzida dessa forma, ou até mesmo para ser utilizada como uma bomba suja. Isso não é fácil, não é. O transporte em si do produto pode ser fácil, mas produzir uma bomba nuclear é muito difícil. E produzir uma bomba suja, é claro que é muito mais fácil. Porém, são falácias sem comprovações, retóricas. E é claro, não há nenhuma comprovação verídica até que se prove o contrário. E, anteriormente, surgiram informações de que o lado ucraniano poderia montar tudo de tal forma que o ataque fosse infligido por tropas russas do território da Bielorrússia. O objetivo é claro, acusar a República da Bielorrússia de envolvimento em uma guerra nuclear contra a Ucrânia. Isso porque a área de Chernobyl fica muito próxima da fronteira, como havia dito, que mais uma vez tem as imagens de alguns destroços, né? De um Iskander no Azerbaijão. Você tem aqui a parte final do motor, da primeiro estágio de propulsão, tem o corpo e a cabeça do míssil Iskander. Aqui você tem outro no museu, que também foi capturado de um Iskander-M, tá? Você tem aqui o corpo dele e a cabeça do míssil, que carrega até 800 quilos de ogiva. E aqui vocês também podem observar aqui um operador, um militar, supervisionando o provável lançamento de um Iskander, que se parece também com aqueles mísseis lançados pelos norte-coreanos, que tem origem, é claro, sempre de um material antecessor da era soviética. Então, para finalizar, como essas informações colocam Bielorrússia também neste problema, porque há uma grande concentração de tropas na região da Bielorrússia. Vamos até aqui mostrar no mapa, na prática, essa fronteira entre Ucrânia e Bielorrússia e as tropas que estão concentradas lá na região. Por que disso? Porque existe um programa de operação conjunta entre Belarus, que foi oficializado pelo presidente Lukashenko, com Vladimir Putin, são grandes amigos. Então, mais de 10 mil tropas
da Rússia já estão no local, entre elas artilharias, blindados e também forças aeroespaciais. E não é de hoje, desde o início do conflito, que a Bielorrússia ela fornece o seu território para a Rússia fazer operações da sua maneira, de forma ilimitada, sobrevoando, passando pelas zonas terrestres da Bielorrússia até atingir áreas alvos dentro da Ucrânia. Então, aqui no mapa, vocês observam, vamos caçar aqui a região da Ucrânia. Você tem, de certa maneira, aqui Kiev, você tem aqui a região de Chernobyl, onde a planta foi desativada por acidente na década soviética. Então a Bielorrússia poderia ser o quê? Uma base para o lançamento de Iskander até a região de Chernobyl, segundo as denúncias que foram realizadas pelos russos e também por separatistas através de relatórios de indivíduos infiltrados dentro das Forças Armadas da Ucrânia. É claro que são denúncias muito fortes, que precisam de mais levantamentos e mais comprovações, porque até agora a gente não tem, por exemplo, fotos, não temos mapas, nem temos imagens de código aberto por parte até mesmo da Ucrânia ou por parte do Ocidente, batendo de frente, contrariando essas narrativas da Rússia. E, como havia dito, qualquer operação aqui que resulte na linha diagonal de Kiev para a região aqui da Polônia resultaria em uma perda muito maciça da força logística que vem da Polônia, cruza Lviv, cruza Zhytomyr, até a região de Kiev, que faz a distribuição por toda a região das tropas ucranianas, que daria uma grande dificuldade para as forças militares de Kiev se manter no conflito aí contra a Rússia, que até o momento não desistiu do conflito, mesmo perdendo muitas regiões, principalmente na região aqui de Kharkiv, na região próxima aqui das divisas com Luhansk, Donetsk, vem aqui se aproximando da região de Dudchene, junto aqui mais a região ao sul do rio Dnipro, para Kherson, tentando afastar as tropas da Rússia. Então, essas retóricas, elas são muito perigosas, são novas. Claro que essa questão da bomba suja já vem de antes, mas esse aparato de utilizar ogivas de obuseiros autopropulsados, usar carcaças de manequins, por exemplo, de estruturas de mísseis Iskander, são questões mais novas que estão sendo colocadas, na verdade, no debate, numa acusação que ainda precisa de muitas provas. E Zelensky já deixou bem claro que não vamos barrar nenhuma investigação da Agência Internacional de Energia Atômica. Podem vir aqui, fiquem à vontade. E até a ONU deu sinal verde. Não, isso é positivo, então vamos enviar autoridades para fiscalizar essa situação. E a Rússia, se realmente tem provas disso, tem que mostrar. Até então, ela é a maior vilã disso. E a Ucrânia, ela está se mantendo. A Ucrânia, se ela fala que não há nenhum tipo de atividade do lado ucraniano que pode resultar em uma bomba suja sendo explodida, e vamos dizer assim, de certa forma, dá para se acreditar muito mais na Ucrânia do que na Rússia, que invadiu e atacou a vizinha. Isso é fato. Não estamos aqui escondendo, não estamos aqui passando pano para nada. Estamos aqui relatando os fatos, analisando a situação. Então, que nem Zelensky ele falou, se a Rússia ela coloca que poderia haver uma explosão de uma falsa bandeira do lado ucraniano, é porque a Rússia já planejou tudo isso. Ele até colocou isso em vídeos noturnos anteriores, se eu não me engano, não foi na segunda-feira. Então, é muito perigosa essa narrativa. Vamos acompanhar com o máximo rigor de detalhes, o máximo rigor de análise. Não vamos aqui antecipar nenhum julgamento, porque se aparecer uma evidência, realmente poderá ser uma evidência muito forte. E até mesmo a Ucrânia, que poderá contrariar qualquer tipo de acusação por parte da Rússia. Senhores, espero que tenham gostado deste vídeo.
Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativarem o sino de notificação, seguir o nosso canal lá nas nossas redes sociais, que é pelo @Área Militar Off, no nosso Twitter, no nosso Instagram e também no nosso Facebook, que é o facebook.com/Área Militar Oficial. Também peço a ajuda de todos para doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, aqui do canal exclusivo, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.